Olá, meu nome é Mara Prota e eu estou começando essa série de vídeos que eu pretendo compartilhar com vocês, mulheres. E eu quero pedir desculpas que nesse primeiro vídeo, que vai rodar em seguida, eu me esqueci do microfone e o som saiu bastante baixo. Mas se você não conseguir ouvir só pelo fone do computador ou pelo alto-falante do computador ou do celular, com o fone de ouvido você consegue ouvir claramente. Então, vamos lá. Olá, bom dia você, mulher que de alguma forma busca a Deus e deseja conhecer os oráculos do Senhor. Os oráculos são aquelas palavras que nós não conhecemos. E quando conhecemos de ouvir falar ou de ler, não entendemos o significado. E só quem pode revelar é aquele que falou, que é o próprio Deus, através do seu Espírito, que ele, através de Jesus, delegou para aqueles que creem. Hoje é um dia muito especial para mim. Eu estou muito emocionada. Não me preparei mais do que 15 minutos para fazer esse vídeo. Para começar alguma coisa que eu tenho desejado há muito tempo e tenho colocado diante de Deus, esse anseio do meu coração. Então hoje, no meu momento de oração, eu tive essa resposta. Agora é de manhã, dia 3 de dezembro de 2021, são 7 e pouco da manhã, acho que não são 8 horas ainda, estou sem relógio aqui. E eu quero compartilhar com vocês, primeiramente, por que eu estou fazendo esse vídeo, que eu espero de todo o meu coração que não seja o último, que eu possa seguir. Primeiro, essa resposta de oração tem a ver com o que Tito fala na sua carta, no capítulo 2, versículo 3, em que ele diz: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, aqui ele está falando dos homens, primeiro ele fala dos homens, depois ele fala das mulheres, semelhantemente às mulheres idosas, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens, versículo 4, instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu sou uma mulher que não sou casada. Eu tenho um filho, criei ele, não vou dizer sozinha, porque eu tive muito apoio, mas da parte dos pais foi só eu. E criei o meu filho, a princípio, sempre no temor de Deus, mas a princípio sem entendimento, e eu me converti quando ele tinha 12 anos, para 13, passei a buscar Deus de verdade, com todo o meu coração, e tenho buscado, assim, há muitos anos. Há mais de 30 anos eu tenho buscado a Deus deliberadamente, porque eu quero saber a verdade. Essa foi a minha oração mais profunda, mais objetiva, quando eu disse a Deus: eu quero a verdade, mas eu não sabia o que eu estava falando, mas eu sabia o que eu queria. E passaram esses 30 anos, mais de 30, bem mais de 30, e eu cheguei aqui, e hoje de manhã o Senhor como que abriu essa porta no meu coração, e eu senti uma alegria imensa, comovente, de que chegou a hora de compartilhar. Porque era um desejo tão antigo e tão verdadeiro. E não faz muitos dias que eu organizei o meu tempo com Deus, porque o meu tempo com Deus estava uma bagunça e acabava para vergonha minha.
ficando com aquele tempo que sobrava. Ou a oração da refeição, a oração de manhã, quando você acorda e agradece a Deus pela sua vida, pelo seu sono, pela sua cama, pede a Deus que abençoe o seu dia, e isso, tá tudo certo, não tem nada errado com isso, mas é muito insuficiente. É insuficiente para quem? Para Deus? Deus não precisa de mim, Deus me ama. É insuficiente para mim. Não é combustível suficiente para enfrentar o mundo. Nós estamos no mundo. Nós precisamos de muito combustível. E eu me lembro das noivas que estão lá esperando o noivo, e isso a gente vai falar em algum momento oportuno. Mas tem as noivas nécias, né? Que não encheram o seu, sua lâmpada com azeite, com óleo, né? Que era o que acende a lâmpada. E, e quando chega uma hora, acaba a lâmpada, o azeite, e elas querem, né? Precisam daquilo, e as outras não podem dividir com elas, senão todo mundo fica sem. E elas perdem a chance. O noivo entra e elas foram buscar o azeite e perderam a chance. Bom, eu preciso falar antes de começar esse assunto que está no meu coração, que essa descrição da mulher sábia que está aqui no versículo, desculpa, minha cachorra é muito ciumenta, e que essa mulher não sou eu ainda, mas eu estou no processo, porque Deus sabe o quanto eu desejo ser uma mulher sábia. Uma mulher que possa instruir, que possa realmente legar para as mais jovens valores verdadeiros, valores de Deus. Alguns eu já alcancei, mas eu estou muito longe de ser a mulher segundo o coração de Deus. Na verdade, a mulher ou o homem segundo o coração de Deus são aqueles que não deixam de buscar nunca. Assim foi Davi, né? Mas a perfeição a gente sabe que a gente não vai chegar. E então eu quero dizer a vocês que eu só posso ensinar aquilo que eu já aprendi. E tem coisas que eu ainda não aprendi, que eu ainda estou falhando, que eu ainda estou exercitando para aprender. Tem coisas que eu tenho que vencer em mim mesma. Mas tudo aquilo que eu aprendi, eu quero dividir com vocês. E aquilo que eu ainda não aprendi, eu também quero dividir com vocês. Quem sabe eu ainda recebo um conselho de alguma mais nova, algum testemunho. Eu quero abrir para vocês, para essa troca, debaixo da graça de Deus, e que todas possamos crescer juntas, para a honra e glória daquele que nos amou primeiro e que enviou o próprio Filho para derramar o seu sangue, para nos comprar. Por isso nós pertencemos a Ele, por isso Ele é Senhor. Senhor é aquele que é dono, que é proprietário. E Deus é proprietário da minha alma pelo sangue de Jesus, pelo preço do sangue do Filho dele. Jesus me comprou para o Pai e Ele um dia vai me levar para Ele. Vai me levar para Ele. Assim como todos os que cremos. Bem, essa é a resposta de oração. Quando Deus falou comigo e me disse, agora é hora de ensinar as mais jovens ou de compartilhar com as mulheres. Uma coisa que eu quero dizer para vocês e que eu já aprendi é que, como está na palavra, e muitos dizem que é coisa do tempo que já passou, mas eu tenho a palavra de Deus como verdade absoluta. Isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Aquilo que contradiz a palavra não vem de Deus. Para mim é assim, a minha fé é essa. Eu sou uma pessoa hoje de um livro só, a Bíblia. E quando você ouvir alguma coisa que eu disser, alguma coisa fizer sentido para você, e você pensar, o meu marido precisa ouvir isso, não diga isso a ele. Não ensine o teu marido. O teu marido é cabeça. Quem ensina teu marido é Deus. Você deve ser submissa. Isso não é feminismo, não é machismo,
não é uma ideia retrógrada, é simplesmente a hierarquia do reino de Deus. E quem sou eu para discutir com Deus se o que ele fez não está certo, se ele devia fazer diferente? Então, se você quer ganhar o teu marido, se por acaso o teu marido não é do Senhor ainda, ganha teu marido no silêncio. Está escrito isso. Mulher, como sabe que ganhava seu marido? Não sabe. Ganha ele no silêncio. Você coloca o teu marido diante de Deus e fala: Senhor, ele é teu. Me faz agir de forma que ele veja o Senhor através da minha atitude, do meu silêncio, das minhas palavras, mas que não saia da minha boca uma palavra de ensino para o meu marido, porque isso seria te confrontar. Deus não pode ser confrontado. Não é porque ele é orgulhoso, é porque simplesmente nós não temos capacidade, conhecimento, autoridade e muito menos santidade para fazer isso. Quem é como o Senhor? Quem é que vai lá dizer para ele o que ele deve fazer? Não sou eu. E penso que não seja você. Então, se você concorda comigo até aqui, vamos lá. E eu vou compartilhar o que Deus falou comigo hoje. Quando eu estava lendo, e eu vou dizer para vocês que eu estou lendo a Bíblia direto, de uma forma que eu aprendi e que eu sempre sugiro para as pessoas lerem. Eu estou lendo pela terceira vez. Começando em Mateus, que é o primeiro evangelho. Vou até o fim e depois volto para Gênesis. Por que a pessoa que me ensinou isso me falou? Por quê? Porque nós não temos a cultura hebraica. Talvez, se você é judeu, judia, né? Se você tem a cultura hebraica do Antigo Testamento, eu não vou questionar a sua maneira de ler, porque você já conhece o que está escrito lá. Mas para nós que somos completamente leigos sobre a cultura hebraica, sobre a história, eu pelo menos era, não fui criada, não aprendendo, a gente ouvia falar do Antigo Testamento, mas não tinha um conhecimento. Então, a gente lendo a partir dos evangelhos, as palavras de Jesus e todo o proceder dele com os homens e o que aconteceu, né? E ele mesmo explica o que ele veio fazer aqui, porque que ele morreu e como ele ressuscitou, e aí vem os discípulos e toda a história do homem com Deus nos últimos dias, que são os dias depois de Jesus, né? Os últimos dias, quando a Bíblia fala em últimos dias, são os dias depois de Jesus, até o fim, até que ele volte. Então, se você lê isso, nós somos gentios, nós não somos judeus. Pelo menos eu, né, não sou judia, não tive a cultura hebraica. Então, eu estou naquelas pessoas, entre aquelas pessoas que estavam do lado de fora do povo de Deus e que Jesus falou assim: agora é para todo mundo. Né? Eu vim para os meus não os receberam, não me receberam, então Deus estendeu para todo mundo. Mesmo que se tivesse sido aceito, toda a história pudesse ser um pouco diferente do que foi, que na verdade não poderia, porque Deus conhece o coração de todos, né? E sabe quem ia aceitar, quem não ia. A morte de Jesus viria para toda a humanidade, para oportunizar a salvação para toda a humanidade, para quem quiser. Para quem quiser, para quem receber Jesus como Filho de Deus, para esse é reservada a promessa da eternidade, como está escrito. Então, eu estou lendo agora no livro de Tito, na verdade não é Tito hoje, que eu vou falar é de Pedro, Tito eu já falei. Estou lendo o livro, a segunda carta de Pedro, e
acuradamente. Essa é a minha terceira leitura. A primeira leitura eu li inteira a Bíblia, de Mateus, Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, para conhecer esse livro maravilhoso que é o testamento de Deus para nós. A Bíblia é o testamento de Deus para nós. É lindo, né? Ele fala: vem cá, filho, vem cá. Eu vou te contar o que eu vou deixar para você. Qual é o caminho para você tomar posse da tua herança? É esse aqui. Tá na Bíblia, de ponta a ponta. E a primeira vez eu li para conhecer. Aí eu, depois que acabei o Novo Testamento, fui para o Antigo Testamento e aí começa a encaixar as coisas, porque você já sabe do que ele está falando, né? A segunda vez eu li mais devagar, porque também começando de novo em Mateus e depois começando em Gênesis, recomeçando ali em Gênesis. E aí você começa a perceber que o Antigo Testamento é uma maquete do Novo Testamento. Quando um engenheiro vai construir um edifício, ele faz uma maquete, uma obra qualquer que ele vai fazer, ele faz uma maquete que é um exemplo. E você pode pegar nele ali, né? Você pode, né, verificar medidas, verificar conceitos, né, de todo tipo de lei da física e tudo. É uma maquete. Mas quando ele vai partir para a obra real, ele tem que elevar aqueles conceitos que estão minimizados na maquete de uma forma que ele não pode tocar, que ele não pode nem visualizar, às vezes, porque a obra é muito grande. Não consegue ter esse controle manual das coisas. Então, ele depende de um conhecimento mais amplo. Se isso acontece numa obra humana, que para Deus é um cisco, que dirá em toda a obra espiritual que implica na salvação do homem e na destruição do reino das trevas e do seu senhor, que é Satanás, o diabo. Então, esse tempo que eu estou lendo agora, eu estou lendo a palavra letra por letra, palavra por palavra. E outra coisa que eu aprendi é que a palavra ela é uma via de mão única. É dela pro meu coração. Quando eu leio a palavra, eu tenho que ouvir o que Deus está falando para mim. Eu não tenho que tentar raciocinar em cima daquilo que está escrito. Porque eu tenho capacidade nem conhecimento. Seria como um menino que chegou na obra para trabalhar como ajudante pedreiro, que ele dá palpite na quantidade de vigas, ou de ferro, ou de cimento, ou de concreto, ou de qualquer coisa na obra do engenheiro. Eu não quero comparar Deus com o engenheiro, porque isso não seria conveniente, mas eu estou comparando apenas um exemplo bem humano, bem chão para nós. Mas a distância entre o menino que está entrando como ajudante pedreiro e o engenheiro, ela é infimamente menor do que a distância entre eu e Deus. Essa distância é incalculável. E, no entanto, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E o que faz essa distância, esse abismo entre eu e Deus? É o pecado. Mas ele consertou isso, dando para nós o seu Filho e nos dando o seu Espírito, que é quem revela a palavra, porque a palavra é viva e eficaz, como espada de dois gumes, capaz de separar juntas e medulas e discernir pensamentos e intenções do coração. Deus conhece o teu coração. A minha mente é resultado do processamento do meu cérebro,
que é carne. Não é o meu cérebro que vai instruir meu coração, porque carne está perdida, vai para o pó. A minha alma é que vai ser salva. Então é o meu coração, o meu ser espiritual, a minha alma. Não é o meu coração de carne, mas a minha alma é que vai instruir o meu cérebro. Por isso eu tenho que ouvir a palavra de Deus no meu coração. Davi falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é isso. Agora vamos ao que me propus a compartilhar com vocês no dia de hoje, que é justamente a palavra que está em 2ª Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e que é uma informação muito simples, mas que tem como uma pedrinha na água, ela vai ter um reflexo no nosso entendimento da palavra e nosso conhecimento de Deus, como tem sido para mim, de uma amplitude sem fim. Quando você joga uma pedrinha na água, o limite da amplitude daquele círculo de onda que ela vai fazer é o limite do lago. Para nós não tem limite, porque a nossa alma não tem limite. Então está escrito assim, Pedro falando: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Parece nada. Mas há tanta informação nesse versículo que hoje me saltou aos olhos e mergulhou no meu coração. Porque nós temos ouvido falar tantas vezes que não dá para entender a palavra, porque para Deus ninguém sabe quanto tempo é, porque falou que é 1260 dias em Daniel, e que é não sei quantos dias no outro, e que é 1 hora lá no Apocalipse, Nós não temos um Deus de confusão. Para Deus, para Ele, para a pessoa dele, 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos, ele é eterno, que não tem diferença. Não é que não tem diferença o espaço de tempo, não tem diferença para ele. Porque ele não está limitado ao giro da Terra. Ele não tem relógio. A hora dele não é a hora nossa. Mas ele é o pai que está ensinando os filhos. Você não vai ensinar o seu filho um conceito errado. Nem vai falar por coisas que ele não possa compreender, porque ele não vai poder te obedecer. E ele não vai, se você ensinar um caminho para ele, você disser para ele, anda 1000 metros para chegar lá no tal lugar, e ele não sabe se 1000 metros é 1 metro, se 1 metro é 1000 metros. Que espécie de instrução é essa? Então ele fala conosco na linguagem que a gente entenda. Então se ele diz que é um dia, se ele diz que é 1000 dias, é 1000 dias. Não tem o que discutir. Eu vou falar, tá bom, senhor, eu não sei quando vai acontecer isso ou aquilo, ou quanto tempo vai durar tal coisa, né? Porque eu não sei se um dia é 1000. Deus não é Deus de confusão. E tem outra, que me leva a poder realmente testificar que isso é verdade. Porque quando Deus quer esconder uma informação, Ele simplesmente esconde. Porque tem um tempo lá na frente que vai durar acontecimentos que vão durar um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel também falou sobre isso. Quanto é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Eu não sei, depende da unidade de medida de tempo que você usar. Mas Deus não revelou isso ainda. Então, se essa unidade de tempo for um dia, então vai ser um dia, 2 dias e mais 12 horas. Se for 100 anos, vai ser 100 anos, 200 anos, mais 50 anos. Então, a gente pode confiar que a informação que está na palavra, ela é verdadeira e ela é lógica. Porque Deus não é um Deus ilógico, Deus não é uma pessoa ilógica. Deus é totalmente racional. Porque essa mente também é semelhante a Ele.
Porque ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando nós pensamos da forma que ele pensa. O, a dinâmica do nosso raciocínio, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos é igual. A grande diferença, o abismo que está entre nós e Deus, e que nós não dominamos sobre o que pensamos ou sobre o que sentimos, é o pecado. Por isso que Paulo fala que quando a gente tem uma vida íntima com Deus, quando a gente se arrepende do nosso pecado e entrega para Ele a gerência da nossa alma, do nosso coração, então nós alcançamos a paz que transcende o entendimento. Ela não está no nosso raciocínio. A paz que Deus dá no nosso coração, a nossa mente não consegue entender, não consegue justificar. Por isso também está escrito que nós devemos sempre estar prontos para responder qual é a razão da nossa esperança. Porque para o mundo, a nossa esperança é completamente louca. Você está esperando Jesus que vai voltar na nuvem, você está louca. Mas Deus disse para nós tantas coisas. Não ia ser essa que ia ser loucura. Jesus vai voltar numa nuvem. Ponto final. Você já viu? Não, ele não veio ainda. Mas quando ele vier, eu vou saber. Eu vou saber. E se você busca, você vai saber também. Que seja esse tempo um tempo de buscar a intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer o seu conselho. Pensa, tantas pessoas vão a psicólogos, nada contra psicólogos, tem uma amiga queridíssima que é psicóloga e sempre que eu posso conversar com ela, eu converso. Ajuda a gente a organizar as ideias. Mas se eu busco uma psicóloga, que é uma pessoa humana, pecadora, né? Irmãzinha, querida, estudiosa, e o conselho dela é importante para mim. Ah, Senhor, o conselho de Deus não tem preço. É indizível o tamanho da alegria que eu sinto e que você pode e já deve ter sentido quando brota no nosso coração o conselho do Senhor. Só quem experimenta pode saber. E mesmo experimentando, não tem como explicar. Deus te abençoe.